Bom, primeiros versos que eu quero citar aqui é o de Gênesis 18, 1 ao 4. E eu quero pedir para a Dona Aline ler para a gente. Alô, produção? O microfone não está funcionando. Ana, pode ler para a gente? Leio sim. Gênesis 18, 1, 4. O Senhor apareceu a ele nas planícies de Manre, e ele sentou-se à porta da tenda do calor do dia. E ele elevou seus olhos e olhou, e eis que 3 homens estavam em pé com ele. E quando ele os viu, ele comeu da porta da tenda para encontrá-los. Ele correu da porta da tenda para encontrá-los e se curvou em direção à terra e disse: Meu senhor, se agora eu encontrei favor aos teus olhos, suplico que não passe do teu servo. Porque um pouco de água peço-vos e lavei os vossos pés e descansei debaixo da árvore. Uma coisa que eu quero citar aqui, obrigada, amiga, é que nesse primeiro momento ele não se dá conta de. Ele não se dá conta. Tá bom, Aline, tranquilo. Ele não se dá conta da identidade desses 3 homens, mas a hospitalidade era um dom que ele cultivava na vida dele. Era um dom que ele praticava. E quando ele vê esses 3 viajantes, eles. Nossa, eu imagino assim, ele correndo, não, vem aqui, por favor, diz que ele se curva, não, por favor. É como se os viajantes, né? Que depois a gente vai falar quem eles são, porque eles se revelam. É como se eles fossem prestar um favor para Abraão e ficar na casa de Abraão, em comer da comida de Abraão. É da forma que ele se porta, sabe? Isso é muito bonito. Porque a gente, eu acredito que tem muita da influência também do Ocidente, né? De ser mais reservado, só que não reservado num bom sentido. Às vezes a gente deixa, a gente é falho com o nosso próximo, né? Quantas vezes, às vezes, tem uma pessoa que vem na nossa igreja, que tá passeando, e às vezes a gente nem vai dar um oi, nem vai cumprimentar, nem vai puxar um papo com a pessoa, ou tem aquela visita na igreja, né? O que que, na verdade, a gente deveria fazer? Não, olha o exemplo de Abraão. Talvez a gente tinha que ser mais receptivo, tinha que abraçar a pessoa. Claro que, considerando que nós somos mulheres, né, a gente também tem que ter sabedoria, não vai abrigar qualquer pessoa, porque pode até ter um risco, mas esse conceito de hospitalidade é algo que a gente tem que trazer, a gente tem que resgatar, porque isso é um dom do céu, e é um dom lindo. Olha a bênção que Abraão teve ao receber eles na casa dele. Quantas bênçãos a gente não perde por não receber pessoas? Pode ser que não sejam anjos, mas pode ser que sejam pessoas, sim, que são pequenos do Senhor. Às vezes está passando alguém na rua, no Brasil tem muito disso, né? Pessoas pedindo comida, às vezes é uma mãe, uma filha, né? Gente, com muita sabedoria, com muito cuidado também, lógico. Mas o que que a gente pode fazer, né? Para aliviar o sofrimento do outro, para a gente abraçar uma pessoa que está chegando num ambiente totalmente novo, ela não conhece ninguém, ou às vezes até aquela pessoa que a gente já vê, mas nunca se aproximou. Então, hospitalidade, gente. Eu quero trazer um outro verso lindo do livro de Hebreus. Não sei se vocês vão lembrar desse verbo. Opa! Nossa, essa imagem ficou meio ruizinha, né? Hebreus, capítulo 13, verso 2. Ele fala assim: Não vos esqueçais de praticar o quê? A hospitalidade. E ele tá falando isso pra quem? Pra mim, pra você. Quando foi a última vez que você praticou hospitalidade, né? Tem muita gente que fala assim: ah, veio visita em casa, vou preparar essa refeição aqui, mas sabe aquela sobremesa gostosa que você fez? Você deixa pra comer depois que a visita foi embora. Já,
Já parou para pensar nisso? São detalhes, são pequenas gentilezas da vida que fazem a diferença. São as pequenas gentilezas da vida que podem trazer para a gente grande alegria ou grande tristeza. Eu até tinha. Eu tinha um trecho aqui de uma leitura que eu tinha feito e eu queria ler para vocês. Mas eu não sei se eu vou conseguir encontrar aqui, que falava justamente disso, sabe? De seus detalhes da vida. Ah, olha só. Eu achei muito bonito, eu queria compartilhar com vocês. Não devemos viver para nós mesmos, mas para os outros. E é apenas pelo esquecimento de nós mesmos, alimentando um espírito amorável, auxiliador, que podemos tornar nossa vida uma bênção. As pequenas atenções, as cortesias pequenas e singelas, muito representam o perfazer no perfazer o total da felicidade da vida. E a negligência dessas coisas constitui não pequena participação na desgraça humana. Quer dizer, quando a gente negligencia de fazer as pequenas coisas boas, atos de bondade em favor do outro, tem um grande impacto na desgraça humana, na infelicidade que cobre o nosso mundo, né? Então, eu achei muito forte isso. E quantas vezes pessoas não hospedaram, sim, anjos de Deus ao praticar esse dom? A exemplo disso, a gente tem Ló, a gente tem Abraão. Mas quero contar para vocês uma história. Eu tenho alguns amigos que fazem um trabalho que se chama comportagem. Então, eles estudam lá na universidade e durante as férias eles vendem livros, né? Vendem livros educativos e religiosos para poder pagar a, as parcelas da faculdade para que eles possam estudar o outro semestre, sabe? Muita gente faz isso. E aí, você escuta histórias lindas, 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 lindas de comportagem, porque se trata de livros evangelísticos também, né? Então, contar bem brevemente uma história que aconteceu. Até tô tentando pensar aqui, porque são várias histórias, mas uma delas foi que é, esse rapaz a gente conheceu. Hoje ele é líder, né? Ele é pastor. Diz que ele e uma. Porque sempre vai em dupla, batendo nas casas, fala: Oi, tudo bem? Sou fulano de tal, eu faço isso, faço aquilo, né? E aí diz que eles estavam fazendo essa visitação de porta em porta de cada casa. E eles bateram numa porta, a pessoa não recebeu. Foi na outra porta. Na outra porta que eles bateram, a mulher chamou eles para entrarem. Só que logo que eles entram e ela recebe eles, ela pergunta assim, viu? Aonde que tá o resto dos amigos de vocês? Aí eles respondem pra ela, não, mas só tá eu e minha amiga. Ela falou assim, não, eu vi quando vocês estavam batendo nas outras portas e vocês não estavam sozinhos. Eu vi que tinham mais com vocês. Onde que eles estão? Sabe? De arrepiar. E não tinha, visivelmente, né? Não tinha ninguém, mas ela recebeu porque ela viu que tinha mais pessoas e aquelas pessoas chamaram a atenção dela. Então, essa não é a primeira vez que acontece. Outros que a pessoa chegou sozinha com o mesmo propósito, a pessoa puxou uma cadeira para sentar, ao invés de, né, puxou uma cadeira para ela e mais tipo três cadeiras, e eles estavam em dois. Ué, e o amigo de vocês na porta, ele não vai entrar? Não, só tava de. Não, eu vi ele sorriu pra mim. O terceiro amigo de vocês. Então, assim, anjos, eles se manifestam também em forma humana para trazer mensagens. Mensagens de esperança e mensagens de juízo, que é o que a gente vai ver agora com Sodoma e Gomorra. Mas são muitas histórias, gente. Queria ter mais tempo para contar para vocês. Bom, Gênesis 18, 9 a 15. Quem pode ler para mim?
Vou tentar, que ele está bem pequeno. Tá bom. Eles disseram: onde está Sara, sua esposa? E ele disse: eis que está na tenda. E ele disse: eu certamente retornarei a ti de acordo com o tempo da vida. E eis que Sara, tua esposa, terá um filho. Sara ouviu na porta da tenda. Estavam atrás dele. Ora, Abraão e Sara eram velhos e bem adiantados em idade. E cessou de estar com Sara de maneira desinteresse. Por isso, Sara riu dentro de si, dizendo: depois de tão envelhecida, eu terei prazer em meu senhor sendo também velho? E o Senhor disse a Abraão: por que Sara riu, dizendo: é verdade que eu sou velha, gerarei uma criança? Gerarei uma criança? Há alguma coisa difícil demais para o Senhor? No tempo determinado, eu retornarei a ti. De acordo com o tempo de vida, a Sara terá um filho. Então, Sara negou, dizendo: eu não vi, pois eu estava com medo. E ele disse: não, mas tu viste. Esse aqui. Gente, essa parte eu acho engraçada. E eu achei essa foto muito boa, porque foi assim que eu imagino Sara na minha cabeça. Porque assim, eles já eram velhos, lógico, e você vê que eles são assim, eles dão umas risadas da situação. Isso acontece com a Sara, mas aconteceu com Abraão antes, né? Vocês lembram disso quando estava na oração? Daí ele fala assim, o Senhor fala, olha, dentro do tempo determinado, né, você vai ter um filho e tal. E aí ele dá risada. Ele fala, não é pra rir, não, Senhor, que seja... Ah, peraí, que eu tô colocando o meu carregador. Que Ismael cresça diante de ti, ele tem uma expressão semelhante assim, né? Opa, peraí, gente. Ele tem uma expressão assim, se eu não me engano, foi no último estudo que a gente viu sobre isso, que Abraão, ele também tem um momento que ele dá risada. E aí agora a gente vê Sara rindo. Tipo assim, o Senhor falou, gente, já tem falando há quanto tempo que eles vão ter um filho? Não foi uma vez, não foi duas vezes. Chegou o nome deles a ser mudado, certo? O nome deles foi mudado. E o Senhor fala assim: olha, o tempo determinado, voltarei aqui, vocês terão um filho. E Sara dá risada. E aí o Senhor fala: a Sara riu. Ela: não, não ri, não. Você riu sim. Dá um puxão de orelha de Sara, né? Gente, isso nada mais é do que ainda um espírito de incredulidade. Ela chega a achar engraçado, né? Que de fato ela fosse ter um filho. Ela acha assim meio absurdo ela acabar tendo um filho na condição idosa que ela estava. Bom, vocês querem fazer algum comentário sobre isso? O que que vocês acham dessa cena de Sara? Na verdade, não é sobre essa cena que eu queria comentar, mas assim, eu já li Gênesis há muito tempo e eu nunca tinha me atentado a esse detalhe de quando Abraão mente dizendo que Sara é irmã dele, né? E quase acontece o que não aconteceu, mas assim, a explicação foi que ele viu que ela era filha do pai dele, mas não era filha da mesma mãe. Então, que no interior dele ele não mentiu. E eu fiquei assim, nossa, eles são irmãos por parte de pai, naquela época tinha muito casamento com sobrinho. Mas eu não lembrava desse detalhe. Ele já ser casado com ela, mas ser filho do mesmo pai, mas não ser filho da mesma mãe. Eu fiquei na dúvida. Eu falei, entendi direito essa parte? Sim, sim, exatamente isso. Depois eu te passo certinho ali o nome de quem ela dali como é que acontece, eu te mando o verso para você ver. Mas é isso mesmo, ela era meia irmã dele, né? E aí, sendo meia irmã dele, qual que é o problema? Porque a gente às vezes acha que, não, uma meia mentirinha, uma meia verdade. Só que o Senhor,
ele é justo, ele é completamente justo. Então, qualquer inclinação para algo que não seja a estrita verdade é algo condenável aos olhos de Deus. Então, por mais que ela fosse meia irmã dele, que não era mentira, era verdade, ele ocultou o fato dela ser esposa. Então, isso foi, né, uma questão muito séria ali na questão de Abraão. Então, por isso que ele mente, por isso que é séria a situação. Mas, de fato, sim, ela é meia irmã. E a gente acha até meio esquisito, né? Essa situação que acaba. Depois Deus condena esse tipo de relação também, né? Mas nas primeiras gerações é muito comum. Especialmente se eu parar pra pensar, Adão e Eva tiveram filhos. E os irmãos, que não eram nem meio irmãos, né? Porque nem tinha como, eles se relacionaram entre eles. E aí foi até um determinado momento. Já tinha parado pra pensar nisso? É estranho, sim, sim. Hoje não precisa mais acontecer esse tipo de... O Senhor é, não trabalha dessa forma. Ainda bem. Bom, próximo verso, então. Gênesis 16. Aline, agora você consegue ler? Consigo. Uhum. E os homens se levantaram dali e olharam para Sodoma, e Abraão foi com eles para levá-los ao caminho. E o Senhor disse: Eu ocultarei de Abraão as coisas que faço, vendo que Abraão certamente se tornará uma nação grande e poderosa. E todas as nações da terra serão abençoadas, e todas as nações da terra serão abençoadas por ele, abençoadas nele, porque eu o conheço, que ele ordenará os seus filhos e a sua casa depois dele, e eles guardarão o caminho do Senhor, para fazer justiça e juízo, para que o Senhor possa trazer sobre Abraão aquilo que dele tem falado. E o Senhor disse: porque o clamor de Sodoma e Gomorra é grande, e porque o seu pecado é muito grave, eu descerei agora e verei se eles fizeram segundo o clamor que veio a mim. E se não, eu saberei. E os homens voltaram às suas faces dali e foram em direção a Sodoma. Mas Abraão ainda estava em pé diante do Senhor. E Abraão se aproximou e disse: Tu destruirás também os justos com os ímpios? Obrigada, amiga. Quem que estavam ali, gente? Quem que, quem que eram aqueles misteriosos viajantes? Anjo, Mas eram os Deus. três? Não, acho que era só Deus. A gente tinha três viajantes. Ó, dois deles vão para Sodoma. É Dois anjo. deles vão. Isso. Quem vai para Sodoma? Anjos. Depois a gente vai ver ali. Num primeiro momento, a gente vê Ló, a gente já vai falar sobre isso. Recebe eles, né? Ele acha que são viajantes e só depois eles se revelam como anjos do Senhor. Mas eles têm um pouco a identidade dele num primeiro momento tá velada. A gente já vai falar sobre isso daqui a pouco. Mas são três. E aqui a Bíblia fala pra gente, ó, tanto ali, né, no verso que a Rafa leu, é, a Bíblia tá falando assim, olha, é, eles disseram onde está Sara. Não, peraí, só um minutinho. E o Senhor disse a Abraão, por que Sara riu, dizendo, é verdade que eu sou velha, gerarei uma criança. Né? Então você vê que primeiro eles perguntam, só que depois o Senhor fala. E aí, tanto que Sara, ela ri, e o Senhor corrige ela, fala assim, não, você riu sim. Ou seja, ela estava lá dentro da barraca. E o Senhor fala, por que Sara riu? Não, não ri não. Você riu sim. Ou seja, a gente tinha o Senhor e tinha dois anjos aqui se manifestando. Tá bem? Vocês tinham percebido sobre isso? Quem foi que levantou a mão que eu não consigo ver?
Então, além da cola, que a minha Bíblia fica com as letras vermelhas, eu também percebi que, como fala na primeira pessoa, quando você ensinou na semana passada, quando Abraão fica pedindo, se tiver 50 servos, que vai diminuindo os números, e aí Deus fala que ele for parar. Então, se ele for parar, ele não fala que assim. Então, ele mesmo vai ser misericordioso e não destruir a cidade. Uhum. Que o Senhor não destruirei. Aí eu falei, não, então peraí, são anjos, mas aqui é uma, como se diz assim, como você explicou, tá fugindo A a palavra. teofania, uma teofania. Porque Deus, ele não teofania. tá na sua expressão completa de... Ele é Deus, mas ele não tá se manifestando, né, terrivelmente. Ele tá com a sua identidade velada, de certa forma, né? Sua glória velada. Mas aí eu fiquei na dúvida. No início eu falei assim, são só anjos. Depois eu entendi que, não, é Deus. Mas eu pensei nos outros dois. Falei, então também Deus é a Trindade? Não são anjos. No início eu fiquei confusa. Aí depois eu entendi que não, é um anjo. Depois eu entendi. Sim, sim. Exatamente, Rafa. Tem uma frase que eu escutei desses dias, comecei a estudar um assunto totalmente diferente e eu achei muito legal, porque o cara que estava explicando o assunto, ele falou assim que antes do entendimento, o primeiro passo para você entender uma coisa é a confusão. Primeiro aquilo vai soar tudo muito confuso para você. Então a gente, peraí, mas será que eu entendi direito? Aí você fica confuso, aí você volta, você presta atenção, não, mas aqui tá falando isso e tal, e aí você vai conseguir de fato entender o que é aquele assunto, e isso acontece com a Bíblia também, né? Então vai ter muita coisa que causa uma impressão estranha, mas sim, a gente percebe ali que um é o Senhor e dois são os anjos. E esses dois anjos são aqueles que vão para Sodoma e Gomorra resgatar Ló e sua família e trazer o juízo, né, pela ordem do Senhor. Então, é muito interessante porque os dois vão e o Senhor fica. O Senhor fica conversando ainda com Abraão. E ele fica conversando ali. E eu acho muito interessante para vocês, que eu quero que vocês reflitam. A gente tem uma trindade, a gente tem o papel que cada um desempenha no plano da redenção. Quem que era aquele que estava ali com Abraão? Quero que vocês percebam que eu tenho feito esse exercício com vocês, né? A gente está lendo Gênesis. Isaías, eu não lembro se tem algum ponto que vai ter alguma teofania para a gente falar. Eu acredito que não. Mas em todo o Velho Testamento a gente vê essas manifestações. E é importante para a gente parar e refletir e identificar especialmente quem é que está se manifestando ali, porque isso vai ajudar a gente a ter uma impressão completamente diferente do Velho Testamento. A gente vai começar a olhar com outros olhos e bons olhos, sabe? Então por isso que eu enfatizo para vocês, quem que é? Por quê? Vocês têm que começar a fazer essas perguntas, entende? Se precisar anotar, anotem. Isso é muito importante, gente. Muito importante. Tá bem? Então, bom, continuando, a gente vê uma coisa. Duas questões que eu quero destacar nesse verso, tá? A primeira delas é que o Senhor fala assim: olha, eu ocultarei de Abraão as coisas que faço, vendo que Abraão certamente se tornará uma grande nação, grande e poderosa, e todas as nações da terra serão abençoadas nele. Ele fala assim, porque eu o conheço, né? Então o Senhor, ele olha para o seu servo, ele fala assim, por acaso eu não vou contar para Abraão o que eu vou fazer? Né? Sendo que eu o conheço? Então, Deus, ele da mesma forma, ele trata com a gente também. Por acaso eu vou ocultar alguma coisa para Rafa, para Ana, para Aline, para Marcinha, o que vai acontecer? De forma alguma, eu vou contá-las. E como que o Senhor dá essa revelação? Através das suas escrituras. Assim como veio o juízo de Sodoma e Gomorra, na qual Abraão foi alertado, Ló foi alertado. Assim como veio o juízo nos dias de Noé, que a Noé foi alertado.
assim também será no fim do tempo. O povo de Deus tem sido alertado. E a gente precisa levar em consideração, não tratar da forma que Ló tratou. A gente já vai falar sobre isso também. Para a gente não ser pego de surpresa. Então, olha só, até separei um verso aqui de Apocalipse 1:1. O livro de Apocalipse, gente, é tremendo. E ele já começa assim, olha, lindamente. Ele fala assim que Apocalipse, primeiro, para desconstruir Apocalipse, a gente pensa, né, naqueles filmes de coisa zumbi, de fim do mundo, e de tsunami, coisas assim, terremoto. Mas Apocalipse, a palavra significa revelação. Então, para começo de tudo, Satanás ele tenta até tirar o sentido dessa palavra para você ter medo desse livro, sendo que é um presente que Deus deixou para você e para mim. Então, olha só, a palavra de Deus fala que Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar a quem? A todo mundo? Não. Ele deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. E ele a declarou, enviando-a por meio do seu anjo a seu servo João. Então, gente, profecias é uma revelação de Jesus Cristo. Amém? É uma revelação de Jesus Cristo. E por isso que a gente tem que estudá-la, porque o Senhor nos deu de presente, o Senhor deu aos servos dele. E os servos dele, o Senhor dará entendimento para interpretá-la da maneira correta. Mas isso não é o que eu acho, isso não é o que meu coração sente, é o que a palavra do Senhor diz. E os servos do Senhor, que verdadeiramente amar a palavra de Deus, o Senhor vai se revelar para eles. Amém? Então, assim, revelação de Jesus Cristo. Abraão, ele teve uma revelação de Jesus Cristo sobre o que ia acontecer. E aí a palavra de Deus continua falando assim, né? No capítulo agora 19, a destruição de Sodoma e Gomorra. Gente, como é que tá o tempo de vocês? Tá de boa? Vocês têm mais uns 30 minutos? Sim? Tá bem, porque aqui agora a gente vai falar um pouco mais profundo. Foi triste o que aconteceu, né? Foi triste o que aconteceu em Sodoma e Gomorra. Era uma cidade bonita, era uma cidade próspera. Sabe quando você olha para um lugar e você fala assim, nossa, ai, essa cidade aqui é perfeita, tem tudo que eu preciso, tem tudo que eu quero, tem tudo que enche os meus olhos. Era Sodoma e Gomorra, né? Desconsiderando o aspecto espiritual, que era o mais importante. Era o mais importante. No capítulo 19, a gente vê que Deus ele vai destruir Sodoma e Gomorra por conta da iniquidade da cidade. E a gente vai ver Ló e as suas filhas escapando, mas a gente vê o que acontece com a esposa de Ló, né? Bom, só para lembrar para vocês, em Gênesis 13:10, a palavra de Deus relata que Sodoma era linda. Quem tá comigo, levanta a mão. Manda uma carinha, manda um coração só pra eu saber quem tá comigo. Marcinha, Aline, Ana, Rafa. Rafa, eu sei que eu tô te vendo. Isso aí. Aline, muito bom. Amiga Ana. Ó o anjo anotando, ó o anjo anotando. Quem não tá aqui? Gente, a palavra de Deus. Amiga, que imagem Pode falar. forte, né? As pessoas pegando fogo. A Amiga, imagem é forte. é forte. Se eu te falar que eu não tinha percebido esse detalhe na foto, Nossa, eu bati logo aqui em cima do D. Destruição D. Tá vendo a cena do D? sim, Olha. sim, sim, forte, forte mesmo. Mas, de certa forma, eu acho que cai bem pro estudo. Apesar de ser uma cena Não, forte, né? Eu não tinha. Você sabe que eu peguei, eu não tinha percebido que eram pessoas. Não isso tinha mostra percebido. isso mostra o motivo da mulher de lá ter olhado pra trás, né? Deve ter sido uma parada muito, A muito gente vai forte. falar. Nossa, é muito profundo. Muito. Ô, Você não Rafa, eu não sei entende. se tu tá dando pra entender, não.
Dá para entender agora? Dá para ouvir agora o que eu tô falando? Tá. Sim. Então, eu sei que eu sou do Gomorra, mas comparando mais ou menos, lembrei de Pompeia, porque tem no museu, né? Tem fotos de pessoas que ficaram assim, totalmente. Parece que descobriram uma cápsula, né? Que as Hildas, né, deixaram as pessoas, depois que consumiu, ela ficou desenhada, assim, como se tivesse. Quem estava se movendo, morreu se movendo. Quem estava deitado parece que morreu dormindo. Assim, o fogo veio e consumiu, e ao mesmo tempo as cinzas abraçaram as pessoas. Foi estranho. Uhum. A imagem da mulher de Ló virando estátua de sal, né? Ao mesmo tempo que ela pegou fogo, né? Em volta dela. É forte demais, é forte demais. A gente vai falar sobre isso já já. A que a gente tá olhando essa cena, a gente tá falando assim, nossa, o que aconteceu com Sodoma e Gomorra? Mas a Bíblia fala como ela era antes. Vocês lembram que a gente leu, a gente viu isso no capítulo 13. A palavra de Deus fala que Sodoma era linda e ela diz assim que ela era como o jardim do Senhor. Gente, como o jardim do Senhor quer dizer que ela era como o Éden, ela foi comparada ao Éden, entende? Que ela era semelhante ao Éden. Além disso, diz que tinha fartura de alimentos, só que existia também ociosidade. Ou seja, né, não existia muita preocupação, porque, imagina, você tá numa cidade que tem fartura. Fartura, você tem o que você precisa, você nem precisa trabalhar muito, entende? Porque você tem o que você quer. Ou seja, é uma coisa mais ociosa. Qualquer, qualquer esforço que você faça, você já tem o que você precisa. Pra que você vai trabalhar mais? Pra que você vai fazer mais? Uma cidade rica, né? Enfim, e justamente por essa abundância dela, não havia muito trabalho. Só que, olha só, diz que essa condição avantajada, né, de riqueza que essa cidade tinha, ela acabou endurecendo os corações dos moradores dessa cidade. Então, imagina, era uma cidade rica, era uma cidade abundante, uma cidade próspera, e havia ociosidade. Eles podiam ter feito muito pelo Senhor. Eles podiam ter olhado para aquilo e falado assim: não, quem nos deu tudo isso foi o Senhor do universo. A gente vai retribuir, a gente vai cuidar dos pequenos do Senhor, mas eles não fizeram isso. Por isso que em Ezequiel, a palavra de Deus vai nos falar o seguinte: eis que essa foi a iniquidade de tua irmã Sodoma. Ela e suas filhas tinham orgulho, abundância de comida e muita ociosidade, mas não ampararam o pobre e o necessitado. E eles se ensoberbeceram e cometeram abominação diante de mim. Por isso, as removi quando vi isso. Já parou para pensar que sério, gente? Eles tinham tempo de sobra para fazer o bem e eles não fizeram. Não é só pelo que a gente faz que a gente é julgado, mas é pelo bem que a gente podia ter feito e a gente não fez. Isso também vai estar na nossa conta. Pode falar, amiga Aline. Amiga, você leu esse versículo? Essa semana eu estava aqui com a minha mãe vendo aquela novela de Reis que está passando na Record. Uhum, E o primogênito de Judá morre. E aí eles botam um versículo lá falando: e por ele ser mal aos meus olhos, eu tomei, tipo, eu levei, eu recolhi. O homem uhum. era muito ruim, muito ruim. Eu falei assim: nossa, como Deus é, sabe, juiz, foi o consumidor, sabe? Sim, é tremendo. O Senhor é bom, o Senhor é misericordioso, o Senhor é justiça. Gente, vocês já pararam para pensar como que alguém pode ser justo e misericordioso ao mesmo tempo? Como que pode? É só Deus, é só Deus. Tem uns salmos até que fala assim que a misericórdia e a justiça se beijaram, né? Eu acho que quando eu paro para pensar na misericórdia e justiça de Deus,
É um tema profundo para a gente pensar, porque muitas vezes a gente é tentado pensar o que Deus é só juízo, né? O que acontece normalmente? Por que eu tenho trazido alguns pontos para vocês sobre o Velho Testamento, para vocês refletirem, principalmente ver a manifestação do Senhor? Porque tradicionalmente, gente, às vezes não é nenhuma coisa que você faz de propósito, tá? Aqui todo mundo é humano e a gente tem essas tendências mesmo que a gente vai captando do ambiente, do lugar, das pessoas, da mentalidade das pessoas. A gente olha para o Deus do Velho Testamento, Deus só de juiz, de justiça, que fica esperando alguém fazer um A que já consome. E a gente olha para o Deus do Novo Testamento, apenas amor e misericórdia, tudo bem, você vem até a mim, mas você não precisa mudar nada, continua como você é, pode viver na sua vida de pecado. Então, assim, os dois extremos, né? Os dois extremos que não refletem o caráter do Senhor. Mas a palavra de Deus revela um Deus que está no céu, que ele é amor e ele é misericórdia ao mesmo tempo. Ele é amor, ele é justiça ao mesmo tempo. Pode falar, amiga Aline. Nossa, eu tava falando isso com a minha amiga hoje. Exatamente isso. Porque ela veio Sério? conversar comigo. Sério, exatamente isso. Eu falei pra ela que tava esperando a ração do cachorro. Ela falou assim: tem uma ração lá na portaria. Aí eu falei: sério? Aí eu fui olhar aqui no aplicativo, a ração já tinha chego e eu não sabia. Aí eu falei assim pra ela: graças a Deus eu tenho você. Aí ela, tá vendo? Deus sabia que a gente precisaria uma da outra e por isso fez nossos caminhos se cruzarem. Aí eu falei pra ela: verdade, independente das nossas escolhas, Deus sempre nos dá refrigério e acolhimento. Independente de você escolher, Deus cuida e bota outra pessoa para cuidar, para te ajudar, sabendo que lá no futuro a gente vai precisar. Cara, eu amo quando Deus confirma as coisas assim. Eu amo. Eu amo, amiga. Eu acho que a gente já falou isso uma vez, né? Que Deus, ele fala muito repetindo coisas pra gente. Então, se ele quer te falar uma mensagem, ele vai te falar. Às vezes você nem deu muita bola num primeiro momento. Você vai escutar uma palavra, aquela palavra vai ser repetida. Aí você fala, peraí, o senhor tá querendo falar alguma coisa sobre isso. Deixa eu anotar aqui, deixa eu refletir. O senhor tem uma mensagem pra mim. A gente tem que estar atentas, né? Deus é muito bom, gente. Deus, ele cuida. É, e, assim, se você parar pra pensar, gente, o Senhor falou para Abraão que ia acontecer. Vocês lembram que tem uma situação lá que eles levam cativos um povo de Sodoma e tem mais umas outras cidades. E aí Abraão vai com seus, que ele tem tipo uns soldados, os seus servos, ele ganha essa batalha, resgata o povo. Ou seja, Abraão, ele era um servo de Deus. O povo de Sodoma, eles tiveram a oportunidade de receber a palavra de Deus. Eles conheciam Abraão. Eles eram vizinhos, eles eram próximos. Ló, ele habitava na cidade, né? Então, assim, Sodoma e Gomorra, elas tiveram a oportunidade de se arrepender. Mas a palavra diz aqui que eles se ensoberbeceram. Eles eram soberbos, sabe? Eles não precisavam daquilo. Imagina eles até ridicularizando os filhos de Deus. Pode falar, Rafa. Eu não tenho certeza se eu estou lembrando certo, mas assim, Ló teve a oportunidade de ir para outra cidade. Quando ele estava junto com Abraão, saiu, formou a família dele, levou os filhos, só que ele resolveu ir para essa cidade. E assim, Abraão pediu muito porque ele sabia que Ló era temente a Deus, ele era fiel, era correto. Só que ele teve a oportunidade de ir para uma cidade que não tinha tanto pecado, que não tinha esses problemas que tinha Sodoma e Gomorra. É isso mesmo? Estou lembrando certo? Sim, isso mesmo. Ele vai para a cidade, Rafa. Eu vou traduzir em palavras nos nossos dias assim. Imagina uma cidade que é virada na casaca. Você pode imaginar várias cidades aí. E a pessoa fala: Nossa, mas lá é muito bom. Eu vou dar um exemplo aqui. Londres, gente. Londres é uma cidade que tem muito trabalho, você tem bom transporte e tal, só que tem muita gente. O pecado ali tá acumulado, entendeu? Tá um em cima do outro.
E aí a pessoa pode parar e pensar assim, não, eu vou me mudar com a minha família lá, porque eu vou ter uma boa escola, eu vou ter bons trabalhos, eu vou ter boas oportunidades, e a pessoa não para olhar em volta, tá, mas quem vão ser os colegas de classe dos meus filhos? Quem serão os meus vizinhos? O que a minha família vai estar sendo exposta? Então, Ló, e eu aposto que Sodoma e Gomorra era mais bonita que Londres, tá? Diz que eles nem precisam trabalhar, não precisavam trabalhar muito. Quem mora em Londres tem que trabalhar muito, muito, muito. Então, assim, Ló, ele não tomou uma decisão certa. Primeiro, Abraão, ele né, é um cavalheiro, deixa Ló, que era mais novo, tomar a decisão de escolher. Ló, ele vai pelo olho, né? Cresceu o olho, como dizem. Escolhe Sodoma e Gomorra, esquece das influências. E aí a gente vê toda essa consequência. Infelizmente, as filhas deles cresceram nesse ambiente. A gente vai falar disso também. E aí, eu só queria lembrar uma expressão para vocês. Vocês já ouviram falar da questão da mente vazia, oficina do diabo? É uma expressão de vó. Eu vejo para mim Sodoma e Gomorra exatamente isso, né? Eles eram ansiosos. Então, assim, às vezes a gente pensa assim, nossa, ai, queria ganhar na Mega Sena. Eu queria ganhar na Mega Sena, porque daí eu não ia precisar mais trabalhar, eu só ia ficar viajando, eu ia fazer isso, eu ia comprar aquilo. Será mesmo que seria uma bênção para você ganhar na Mega Sena? Ou às vezes nem precisa ganhar na Mega Sena. Tá num trabalho que ganha muito, mas faz pouco? Será mesmo que ia ser bom? Tudo bem que o outro oposto de ser explorado também não é do agrado do Senhor. Mas imagina que às vezes essas coisas que são muito almejadas pelas pessoas, né? De ganhar pouco, trabalhar pouco, às vezes pode ser um laço de Satanás para enredar, porque justamente mente vazia, oficina do diabo. Quantos de nós, nessas circunstâncias, a gente já está de fato trabalhando na obra, aproveitando o tempo vago, né? Então, assim, é uma coisa de se pensar. Pode falar, Rafa. Desculpa interromper, estou tentando fazer menos comentários para não se alongar muito. Mas eu lembrei de uma coisa quando eu estava estudando filosofia. O ócio era necessário para os filósofos. Era uma real condição deles filosofarem, deles criarem as teorias, porque eles tinham que ter um tempo parado, a mente vazia, e aí eles começaram a criar, conjecturar coisas, e aí deu no que deu. A gente tem várias orientações, tem várias teorias que viraram religiões, ou que viraram democracia em governos, viraram estruturas que a gente vê até hoje, mas isso tudo por causa do ócio. A primeira coisa que você aprende quando vai ler sobre filosofia é a mente vazia. Tempo, ocioso por não fazer nada. É estranho, né? O ócio pode gerar tantas coisas ruins, mas às vezes gera uma coisa ou outra boa, mas a maior parte é ruim. O tempo vazio, assim, a mente nada. É verdade, Rafa. Muito, muito bom comentário. Muito bom. É verdade. Às vezes sai alguma coisa boa, mas a grande maioria não. A grande maioria não é. Bom, o verso 19, então, 1, 2, diz que acontece que estava já anoitecendo, e aí vieram dois anjos, da onde eles vieram? Lembra dos dois que estavam com Abraão? E a gente terminou de ler ali no verso 18, falando que eles foram para Sodoma, e aqui a gente tem a cena acompanhando esses dois, né? Anjos chegando ali. Eles chegam, Ló, ele estava sentado no portão de Sodoma e ele os vê, levantou-se para encontrá-los e ele curvou-se, a mesma, né, atitude assim de se fazer de servo, em direção à terra e disse: Eis agora, meus senhores, por favor, entrei na casa do vosso servo, olha só, e ficai a noite inteira, lavai vossos pés, levantareis cedo, daí você vai para o seu caminho. E eles disseram: não, a gente vai permanecer na rua toda a noite. E é interessante porque quando eles falam assim, não, a gente vai ficar aqui a noite toda, é como se eles estivessem testando Ló. Testando a atitude dele. Tipo, se ele tivesse ali meia boca, vou fazer só por educação, chamasse por educação, então tá bom, já que você quer ficar aí, né? Ele teria sido destruído, ele teria perecido juntamente com Sodoma, gente. Mas ele não, ele tava de coração e ele ciente, né, de como que era a cidade ali, sabia que também não era seguro para eles. Ele insiste, por favor, venham ficar na minha casa. Eles fazem questão.
Então, acho que eu gosto dessa questão da insistência, sabe? Ele não tava de corpo mole. Ele aprendeu a hospitalidade, ele morou com Abraão. Então, imagino que ele aprendeu muito disso também do exemplo de Abraão. Depois, então, né, eles topam ir para casa dele. E aí a gente vê no verso 4 e 6 que antes que eles se deitassem, os homens da cidade, até os homens de Sodoma, rodearam a casa toda, tanto velhos como os jovens, todo o povo de cada quarteirão. E eles chamaram Ló e disseram: onde que estão esses homens que vieram a ti esta noite? Traze-os para fora até nós, para que possamos conhecê-los. E Ló saiu à porta até eles e fechou a porta atrás de si. Gente, olha o nível de perversidade de uma cidade na qual aparecem pessoas que eram diferentes, ou seja, aos olhos de Sodoma, uma carne nova no pedaço. Eles cercam essa cidade e não traz eles para cá. E qual que era a verdadeira intenção deles ali? A intenção desses jovens, desses velhos, gente, era de abusar desses anjos. Que depois Ló, ele toma que ele tem que proteger a ponto dele querer oferecer as filhas dele para cuidar dos anjos. Para que eles não sejam tocados enquanto eles estão no seu cuidado na casa dele. Até isso já foi um motivo assim de eu ficar refletindo, né? Poxa, mas por que ele tomou essa posição, né? Sempre fiquei refletindo muito sobre isso, mas a Bíblia nos conta que foi assim que ele fez, e diz que ele vai, quer ver? Eles ficam perturbados com Ló, e o verso 10 a 13 ele continua falando. Ana, tá aí? Sou amiga. Pode ler para mim? Como é que eu tô? Se você não puder, tudo bem. Gênesis, esse que tá aparecendo, né? Aham. Mas os homens estenderam suas mãos e puxaram Ló para dentro da casa até eles e fecharam a porta. E eles feriram os homens que estavam à porta da casa com cegueira, tanto pequenos quanto grandes, de modo que se cansaram, tentaram achar a porta. E os homens disseram a Ló: tem mais alguém aí? Germe teus filhos e tuas filhas, e qualquer um que tiveres na cidade, traze-os para fora deste lugar. Porque destruiremos este lugar, porque o clamor deles tem subido diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou para destruí-lo. Obrigada, amiga. Marcinha, tá aqui com a gente? Eu não sei como é que tá. Normalmente a Marcinha tá com os nenéns, por isso que eu acabo não tenho pedido pra ela ler pra gente. Mas, Marcinha, se estiver por aí, manda um oi, manda um sinal de fumaça pra gente, tá bom? Gente, olha só. Nossa, isso aqui é muito forte, porque nesse momento, então tá, olha só o que que acontece. Eles querem abusar dos anjos. Ló aparece, ele tenta dar uma apaziguada na situação, só piora. Eles ficam irados, e se os anjos não tivessem ali, certamente Ló teria, assim, sido agredido. Nesse momento, eles manifestam a identidade dele para Ló, eles se manifestam como os anjos do Senhor, e tem uma manifestação sobrenatural ali. Eles ferem de cegueira todos os homens e falam assim: olha, a gente veio aqui porque o clamor deles tem subido diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou para destruí-lo. Ou seja, o Senhor foi a gota da iniquidade daquela cidade ali, foi a última. O copo encheu. O copo da iniquidade encheu. Entende? Que bom, Marcinha, que bom. O copo de iniquidade encheu e era chegada a hora do juízo. Mas como a gente mencionou antes, né, a Rafa até falou, sobre qual que foi o apelo de Abraão com o Senhor. O Senhor fala o que vai acontecer com Sodoma e Gomorra. E o Senhor fala assim, e aí Abraão fala, né? Mas Senhor,
E se tiver 50? 50 justos, o Senhor que é justo, o Senhor destruiria toda a cidade por causa, mesmo com os teus filhos, né, lá dentro, mesmo com o povo justo. Fala, não, se tiver 50 justos, eu não faria. Eu não faria isso por amor desses 50 justos. Ele fala, e se for 50 menos 5? E se for 40? E vai diminuindo. 30, 20. E se for 10? Ele falou, eu não destruiria por amor destes 10. E, gente, não tinha nem 10. Quantos que tinha? Um. Verdadeiramente só tinha um, que era Ló. Deus, ele não poupou a cidade, mas ele poupou a vida de Ló, inclusive considerando as intercessões de Abraão, por aquele que estava naquela cidade, naquela condição. Então, assim, Deus, ele é muito misericordioso, gente. E quando, né, aí os anjos se manifestam ali, eles falam, olha, você tem que sair desse lugar, esse lugar aqui vai fazer parte do juízo de Deus. E aí, gente, imagina, você tá na sua cidade, acontece esse furdunço toda, imagine que é a sua casa, aconteceu isso na sua casa. E esses anjos, eles falam pra você assim, Rafa, Ana, Aline, Marcinha, o Senhor acabou, o Senhor não aguenta mais essa cidade, vai mandar fogo do céu e vai destruir tudo. Saem agora. Qual que é a reação de vocês? Gente, se eu tivesse de pijama, eu saía de pijama na minha casa. Eu saí de pantufa, mas eu não ia arriscar querer ficar mais. Mas isso é um motivo de reflexão pra gente, porque a gente vê essa mensagem e a gente vê Ló se enrolando. Essa que é a verdade. A gente vê Ló se enrolando com a situação. Ele fala, não, vou lá. Porque daí ele tinha filhas que estavam casadas, né? Daí ele vai e fala com esses genros. E esse genro, gente, já tá ali, né? Eles são parte de Sodoma. E são parte da cidade. E aí não faz efeito nenhum a mensagem. Infelizmente, eles estavam vivendo o dia como qualquer outro dia, qualquer outra noite. Mal sabia eles. Eles não tinham discernido que aquela era a última noite daquela cidade. Continuaram nos seus hábitos, continuaram, né, nos seus pecados e perderam a salvação. Depois ele volta para casa, só que daí nisso, imagina, gente, isso era no entardecer. A gente vai ver que eles chegam no entardecer, aí acontece toda essa situação aí, demora a noite inteira para que Ló saia. O que Ló estava fazendo que ele não saía daquela casa? Ele não estava discernindo, ele não. Eu digo para vocês, é como se ele não tivesse tendo o feeling, sabe, real da situação. Assim, não, peraí, isso aqui é sério, eu tenho que sair pra ontem. Filha, esposa, né? Não precisa sair de pijama, mas pega uma mochila ali com o que você tiver só pra você, ó, rapidinho e saia. Saia com urgência, mas como ele ficou assim, demorando, fiquei imaginando ele talvez pensando nas filhas, nos genros, ai, mas e essa casa, né? Talvez a casa, não sei o que foi que ele pensou, né? Mas que ele ficou ali perdido. Mas ele ainda assim era justo diante do Senhor, mesmo sendo enrolão, mesmo sendo falho. Ele ainda era um servo do Senhor. E o Senhor, na sua infinita misericórdia, esses anjos, quando, gente, isso demora, diz que é no raiar do dia. Os anjos apressam Ló, vamos, Ló. Eles chegam a pegar eles pelas mãos para tirar da cidade. Imagino, sabe, a cena dos anjos pegando assim, não, vem cá, vamos, Ló. Tá aqui, vem esposa, vem filhas, pega eles pela mão, agora vão. É assim que eles fazem, porque, gente, que demora, que enrolação. E eu creio que foi justamente essa enrolação, essa falta de consideração e de entender, de discernimento da real situação, fez com que afetasse a esposa. Porque se ele tivesse sido rápido, se ele tivesse, assim, se alertado no nível que ele deveria ter se alertado, talvez a esposa dele não teria se perdido. Ela não teria tido tempo para ficar pensando. Então, tanto que eu vou passar para o meio
para o próximo verso, a gente vai falar sobre isso. Cadê? Aqui. Ó, no verso 19, 15 e 17. E quando de... Gente, quando amanhã, a noite inteira rolando. Quando a manhã surgiu, então os anjos apressaram Ló, dizendo: levanta-te, toma a tua esposa e tuas 2 filhas que estão aqui, para que não sejas consumido na iniquidade da cidade. E quando ele demorava, os homens seguravam a sua mão e a mão da sua esposa e a mão de suas 2 filhas. O Senhor foi misericordioso com eles e tiraram-no e puseram-no fora da cidade. E aconteceu que quando os haviam trazido para fora dali, ele disse: foge por tua vida, não olhes para trás, nem fiques em toda essa planície. Foge para onde? Para os montes, para que não sejam consumidos. Gente, quando a esposa de Ló, ela olha para trás, o que que significa isso? O coração dela estava em Sodoma. O coração dela estava na cidade, estava na casa dela, estava nos bens, estava nos genros e nas filhas que eram ímpias, que não amavam o Senhor. E o livramento que ela teve, ela desconsiderou. O livramento da vida dela, da provisão de Deus, de resgatá-la, de enviar anjos, não foi suficiente, porque o coração dela estava tomado por amor pela cidade e o que ela oferecia. E porque ela olhou para trás, então ela olha para aquela cidade. Ela recebe o juízo juntamente com este lugar. Triste, né? Muito, muito triste. Certamente ela não seria feliz não vivendo naquela cidade. Poderia ter sido uma história totalmente diferente se, como um sacerdote do lar, Ló tivesse tomado uma posição diferente lá atrás. E a gente até aqui vendo Deus muito misericordioso, porque o Senhor fala: vai para o monte. E Ló: ai, Senhor, por favorzinho, deixa eu ir para Zoar. O que eu vou fazer na montanha? Gente, Zoar também não era a melhor da cidade para ir. Mas Deus, ele é misericordioso. Poupa, né? Deixa ele ir. Quantas vezes, né, o Senhor, ele traça um plano pra gente e a gente fala: não, Senhor, é impossível. O que vai ser de mim naquele lugar? Naquela montanha? Não, faça isso. Não, me mande para aquele lugar, me mande para aquela pessoa. Então, assim, a gente tem que desenvolver a fé, né? Que é a certeza naquelas coisas que a gente não vê, né? E essa é a fé, né? É a gente crer no que não se vê, crer que Deus vai prover, que Deus vai te sustentar, que Ele tem o melhor para você. Amém? Bom, versos 24 a 26, ele diz assim: então o Senhor fez chover sobre Sodoma e sobre Gomorra enxofre e fogo do Senhor desde o céu. E ele derrubou aquelas cidades e toda a planície e todos os habitantes da cidade e o que crescia sobre a terra. Mas a sua esposa olhou para de trás dele e ela se tornou um pilar de sal. Então imagina, ele foge com suas filhas, ela olhando para a cidade. Que tristeza, que tristeza. Ele perdeu metade da sua família. E o caráter delas, das meninas que sobraram, foi muito questionável, né? A Gênesis 19, 28 vai dizer assim: ele olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da planície, e eis que viu a fumaça da terra que subia como fumaça de uma fornalha. Imagina uma fornalha. Gente, olha o tanto de fogo que caiu naquela cidade. Chuva, fogo vindo do céu consumindo tudo. Antes da gente ir pro encerramento desse estudo, eu quero trazer para vocês aqui só um comentário sobre o que acontece com as filhas de Ló, porque elas dão vinho para o pai beber. Então, o primeiro momento na Bíblia que aparece bebida alcoólica, gente. Bebida alcoólica não é brincadeira. Não é brincadeira. Da legalidade para o inimigo. Ele abre a nossa mente para espíritos manipularem vocês, né? Então,
Quem tem relato de pessoas que beberam na família, a gente já conversou comigo sobre isso esses dias, sabe que é uma coisa assim que é do inimigo. Então a gente não deve ter. O Senhor, ele é bom, ele não tem nenhuma. A Bíblia fala que ele é luz e não há nele nenhuma porção de trevas, né? Então, assim, nem um golinho. Isso, claro, é um assunto para um outro momento, um assunto, uma conversa muito mais profunda. Mas eu quero que vocês percebam, peraí, primeiro momento que aparece uma bebida, um vinho fermentado, né? Tem o vinho de fruta de uva, que é delicioso, né? A Aline sabe. Vocês que estão no Brasil, aproveita para tomar por mim. Mas tem a bebida fermentada. A primeira vez que aparece, são as filhas dando para o pai, molestando o pai, uma noite, segunda noite, e delas vem duas nações, vem os filhos de Amon e os moabitas. E, gente, essas duas nações eram nações irmãs do povo de Deus, do povo de Israel, e continuamente estavam lutando. Eles foram, assim, uma pedra no sapato para o povo de Deus. Terrível foi a consequência. A Bíblia, eu quero trazer agora uns 3 versículos que a gente vê. Noé também. É verdade, amiga. Noé já tinha aparecido, né, gente? De bebida. A gente comentou isso. Aqui é a segunda vez que tá aparecendo. Obrigada, amiga, por lembrar. Muito sério, né? Só baixaria. Só baixaria, eu diria, quando aparece bebida. Bom, o primeiro verso que a gente vai falar de Sodoma e Gomorra, fora do capítulo de Gênesis, é legal, porque aqui a gente vai montar as peças do nosso quebra-cabeça. A gente tem o texto de Lucas. E o texto de Lucas, quero que vocês estejam lendo aqui junto comigo, tá bom? Que a gente está finalizando. O texto de Lucas, ele vai falar assim: mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu. E fez o quê? Destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. A palavra de Deus diz que Sodoma e Gomorra foram exemplos do que vai acontecer na destruição do ímpio. Segundo Pedro, capítulo 2, verso 6. E reduzindo a cidade de Sodoma e Gomorra a cinza, condenou-as à destruição, tornando-as exemplo para os que vivessem impiamente. Judas 1,7 vai falar assim: da mesma forma, Sodoma e Gomorra e as cidades em redor delas, que, havendo se entregue à prostituição, e a prostituição contrária à natureza, ou seja, contrária à natureza, que homossexualismo, essas coisas, tá bem? Foram postas como exemplo do quê? Sofrendo a pena do fogo eterno. Uau! Então, peraí. Agora, é um assunto bem delicado. Sempre falo para vocês, atenção, assuntos delicados. Nesse momento a gente vai com calma, com cada verso, com cada coisa, analisando bem cada palavra utilizada, tá bem? A palavra de Deus fala pra gente que Sodoma e Gomorra, o que aconteceu lá, o tipo do fogo que eles receberam, é o tipo do fogo que os ímpios vão receber. Então, você quer saber qual que vai ser o galardão dos ímpios? Olha para Sodoma e Gomorra. Você quer saber como que vai ser o fogo eterno? A palavra de Deus está falando. Olha para Sodoma e Gomorra. Elas foram deixadas como exemplo para que a gente soubesse o que ia acontecer com os ímpios. Elas são exemplo. Então, eu trago essa pergunta e falo para vocês. E eu sei que esse ponto é muito mais profundo, né? Estou sempre aberta à conversa, lembrando isso, mas eu preciso jogar essas perguntas para vocês refletirem e olharem no que está escrito nas Escrituras. Infelizmente,
a gente não fala hebreu, a gente tem uma mente ocidental e algumas coisas a gente acaba perdendo no entendimento, nesse estudo. Por isso que a gente precisa reunir todos os textos. E todos os textos, eles vão se unir perfeitamente numa linda harmonia, tá bem? Porque a palavra de Deus fala que Sodoma e Gomorra, elas foram um exemplo do fogo eterno, só que se você olha para o lugar de Sodoma e Gomorra, eu pergunto para vocês, esse fogo, ele tá queimando até hoje? Ou ele foi o eterno? Ele foi um fogo eterno, mas ele foi eterno na sua duração? Ou ele foi eterno nos seus efeitos, na sua consequência? Até tem uma mulher que se chama Aline, é a Aline aquela de Israel, e ela vai para o lugar onde era Sodoma e Gomorra. Ela fala assim: olha, né, aqui é o lugar e tal. É muito interessante, eu gosto de ver essas coisas de arqueologia. E você não acha nada. Você não acha nada de Sodoma e Gomorra. Porque ela foi completamente destruída, glória a Deus. Aquele lugar ímpio é um exemplo do que vai acontecer no fim dos tempos, com os ímpios, com o pecado. O nosso Deus, ele vai destruir completamente. O canal dela é maravilhoso, né, amiga? Muito legal. E por que que eu tenho trazido esse assunto do que acontece com os mortos? Qual que é a condenação dos ímpios? Porque eu quero abrir parênteses com vocês. Vocês lembram que quando a gente começou o livro de Gênesis, a gente falou de quais eram as mentiras da serpente? E uma delas se tratava da imortalidade da alma? Vocês lembram disso, né? A crença da imortalidade da alma é muito séria, porque a raiz, a base do espiritismo é a crença da imortalidade da alma. E ela está disfarçada em algumas outras crenças que a gente precisa distinguir na luz da palavra de Deus. Porque na crença da imortalidade da alma, que é a raiz do espiritismo, se a gente crê, a gente dá legalidade para espíritos atuarem na nossa vida. Então, por isso que eu bato nessa tecla. Claro que esse é um assunto bem profundo, a gente vem de lugares de, de conhecimentos, né, e histórias diferentes, mas a palavra de Deus, ela traz à luz uma verdade que a gente tem que perscrutar, que a gente tem que comparar. Senhor, é assim? É assado? É realmente da forma que eu vi? Porque a tua palavra está falando assim. Então, eu imagino que agora deve estar passando várias coisas na cabeça de vocês. Não fiquem bravas comigo, não me excluem do grupo. Eu tô aqui como uma pessoa que o Senhor me pediu para falar sobre isso. Mas, em primeiro lugar, não estou querendo roubar o papel do Espírito Santo, eu sempre falo isso, né? Quem convence é o Espírito Santo. E eu tô aqui no lugar de incentivá-las, a vocês, com a palavra de Deus, a começar a colocar ali em prática, em xeque, tudo que vocês ouviram, tudo que vocês aprenderam até hoje. Isso que é importante, porque isso afeta a nossa compreensão de quem é o nosso Deus, tá bem? Então, os últimos versículos que eu quero finalizar com vocês são os próximos que eu vou passar, e eu queria dizer, tem uma outra parte aqui, né, que eu queria dizer, é que a gente não vê nenhum resquício de Sodoma e Gomorra. Ela foi destruída completamente. Assim será com os ímpios, assim será com o próprio Satanás. Você sabia disso? A palavra de Deus fala. E eu vou ler para vocês no verso a seguir. Vai chegar um dia, amigas, vai chegar um dia, perianas, que Deus, ele vai erradicar de uma vez por todas o pecado, não só desse planeta, mas do universo todo. Esse é o nosso Deus, que ele é poderoso e ele é grandioso. Não haverá um lugar do universo em que haja um resquício da maldição do pecado. Amém? Isso é grandioso demais. Aleluia! Isso é muito bom. Ezequiel, ele fala assim, então, claro, sobre esse assunto a gente tem muitos textos, mas eu separei aqui 3 para vocês,
tá bem? Refletirem, orarem sobre isso e fazerem um estudo pessoal com oração, tá bem? Ezequiel, verso 28, 18 e 19. Eu vou pedir assim, a Aline vai ler um, a Rafa vai ler um e a Ana vai ler o outro. Pode ser? Ah, não, vou colocar a Marcinha ler o outro, final. Pode ser? Rafa, você consegue ler o primeiro pra gente? Consigo. Então tu contaminaste os teus santuários pela multidão das tuas iniquidades, pela iniquidade do teu comércio. Portanto, eu farei cair um fogo do teu meio, ele te devorará, e te trarei as cinzas sobre a terra à vista de todos aqueles que te contemplam. Todos os que te conhecem entre as pessoas ficarão espantados de ti. Tu serás um terror e nunca mais existirás. Sabe sobre o que é o Ezequiel capítulo 28 tá falando? Tá falando do querubim que caiu do céu. Como caístes do céu, estrela da manhã. Tu que andava sobre as pedras fogueadas, o Senhor vai falar o que acontece, né, no coração de Lúcifer, como que começou a ser rebelião, o que aconteceu, né, que a multiplicação das suas iniquidades, e o Senhor nos mostra, nos revela, né, revelação de Jesus Cristo, o que vai acontecer com Lúcifer. Todos os que te conhecem e entre as pessoas ficarão espantadas de ti. Tu serás um terror e nunca mais existirás. Ele vai deixar de existir por completo. Aline, pode ler Salmos pra gente? Mas os perversos perecerão, e os inimigos do Senhor serão como a gordura dos cordeiros. Eles serão consumidos, na fumaça serão totalmente consumidos. Amém. Amém? Isso me fez lembrar o que eu tô lendo Levítico, né? Que ele fala muito sobre a expiação, sobre as ofertas e tirar o sangue, a gordura e queimar. Sim. É verdade, amiga, é verdade. Fez um link, né? Perfeito, o tempo. E, Marcinha, você pode ler pra gente Malaquias? Porque eis que aquele dia vem ardendo como forno, todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha. E o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos. De sorte que lhes não deixará nem raiz nem ramo. Amém. Obrigada, Marcinha. Obrigada. A palavra de Deus nos fala de uma consequência eterna. A palavra de Deus nos fala que o nosso Deus ele vai destruir o próprio Satanás por completo. Ele não vai mais existir. A palavra de Deus fala que os ímpios vão ser consumidos. A palavra de Deus nos fala que não deixará nem raiz nem ramo. Glória a Deus. Glória a Deus. Como eu aguardo esse dia em que tudo vai ser renovado, tudo vai ser purificado. Especialmente eu serei transformada, vocês serão transformadas. Amém? Meninas, estudem sobre isso, orem sobre isso. Coloquem diante do Senhor. Esses tempos atrás eu vi um testemunho de uma irmã e eu falei assim, Senhor, quanta fé. Eu achei poderoso demais porque ela falou assim, que ela começou a ver que tinha coisas que não estavam em harmonia com a palavra de Deus, né? Ela de estudar a palavra de Deus, ela falou, mas peraí, mas tinha coisas que eu vi que eram diferentes, a palavra de Deus fala uma coisa que não é bem assim. E ela, nesse estudo, ela ela falou assim, Senhor, por favor, me dá uma luz. Só que ela não fez, assim, uma simples oração e seguiu. Ela falou que ela orava todos os dias. Gente, 3 horas de joelhos.
Claro que eu e você, a gente, cada um é cada um na sua experiência com o Senhor, né? Mas eu quis compartilhar com vocês que essa irmã, ela orou por dias e dias, 3 horas por dia, mais, um pouco menos, pedindo, Senhor, por favor, me revela a tua verdade. Por favor, Senhor, revela as tuas escrituras para mim, me dá o discernimento, sabe? E, e eu fico pensando, né? Nossa, quanto amor pela verdade do Senhor, né? Então, eu faço essa pergunta para mim também, Senhor, o quanto que eu amo a sua verdade? Quanto que eu amo? Eu faço essa pergunta para vocês, o quanto que vocês amam a verdade da palavra de Deus? Porque a verdade vai ter momentos que ela vai nos contrariar, vai ter vezes que vai ser confirmada, vai ter vezes que ela vai nos contrariar. Com certeza, cada uma que já passou por uma situação assim, porque ninguém é perfeito, a gente está crescendo em conhecimento. Todas vocês já passaram, inclusive eu, e não foi uma vez, não foi 2 vezes. Mas Deus, ele foi misericordioso. E eu clamo ao Senhor, Senhor, me revela a tua verdade, porque eu amo a verdade do Senhor mais do que tudo na minha vida, mais do que o meu próprio conhecimento, mais do que a minha história. É a verdade que liberta, e é essa verdade que eu quero conhecer, e é essa verdade que eu quero compartilhar. Amém? Então eu quero fazer uma oração por vocês. Posso orar por vocês sobre isso? Tô vendo a Ana no lugar ali, se ajeitando. A Ana tá indo pro cantinho do castigo, cantinho do pensamento. Vou fazer uma oração então, gente. Pai maravilhoso, poderoso Deus, tu és o Deus do universo, tu és o Deus de justiça, tu és o Deus de amor, tu és o Deus que revela. Pai, o Senhor conhece os seus servos. Por favor, Pai, por favor, nos torne servos teus por completo. Nos livra do pecado, nos livra da carne, nos livra daquilo que nos prende, que nos impede, Pai, de discernir, de aceitar a tua palavra, a tua verdade, Pai. Em nome de Jesus, nos transforma, nos dá uma nova mente, nos renova por completo, Pai. Nos dê amor pela tua verdade, somente a tua verdade nos conduza nos teus caminhos, Pai. Eu peço que cada uma aqui tenha uma experiência especial contigo nesses estudos. Uma experiência única, Pai, que seja transformadora e divisora de águas na vida delas. Que elas possam ver e contemplar a beleza da tua verdade, Pai. Te pedimos essa graça. Te pedimos, Pai, não somos merecedoras, mas, Pai, nós queremos estar perto de Ti, queremos Te conhecer. Por favor, se revele a nós. Em nome de Jesus, seja com cada uma, perdoe os nossos pecados, com as meninas que não puderam estar também.